Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 14 e 15. Coisa linda esse texto. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, onde anunciou as boas novas de Deus. Enfim chegou o tempo prometido, proclamava. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Até aqui, amém. Senhor, Senhor, Tu que estás entre nós, fala conosco agora, em nome de Jesus, também pela Tua palavra. Mas fala daquele modo que só o Senhor sabe falar. Aquele modo que preletor não consegue replicar, que nenhum orador, por melhor que seja, tem condições de fazê-lo. Fala ao nosso coração e arrebata-nos, Senhor, de nós e leva-nos até a Tua presença. Fala ao coração de cada um desses que estão aqui e produza aquilo que é do Teu interesse produzir, salvação. Produza, Senhor, no nosso coração aquilo que nos dará a condição de fato experimentarmos um novo tempo na Tua presença. Fala com cada um desses que aqui estão, e que o nosso coração esteja plenamente atento à Tua voz, que desejemos agora isso, como um bebê, uma criança deseja o seu leite, que assim o nosso espírito anele pela Tua palavra agora, em nome de Jesus. Fale com cada um de nós, humildemente eu suplico, e faço isso no nome dEle, Jesus Cristo. Amém, amém. Isso aqui é maravilhoso. Foi o começo do trabalho do nosso Senhor Jesus. João Batista já estava trabalhando, fazendo aquilo que fora chamado a fazer, estava pregando para que as pessoas se voltassem novamente para Deus, para que as pessoas olhassem para Deus e abandonassem o seu modo antigo de viver. É muito interessante que João o Batista estava pregando para aqueles que supostamente já eram o povo de Deus. Estava pregando para aqueles que supostamente deveriam já não precisar ouvir que estavam num caminho errado. Supostamente estariam no caminho certo. Mas ao pregar o que pregou João Batista, ficou muito claro para todos que Deus estava olhando para eles e percebendo que eles estavam num caminho equivocado. E enquanto João Batista pregava aquilo, ele estava preparando o caminho para que Jesus, o nosso Senhor, chegasse e anunciasse a salvação que havia chegado. João Batista estava preparando o coração do povo para algo que viria. E de repente Jesus chega e diz: o reino de Deus é chegado a vocês. Trago uma boa notícia para vocês: o reino de Deus está aqui. E para que vocês o experimentem, vocês precisam se arrepender e crer nas boas notícias que eu lhes darei. O ministério que Jesus teve enquanto esteve entre nós não foi um ministério para fazer milagres, não foi um ministério para apenas ensinar novas doutrinas às pessoas. O ministério que Jesus teve entre nós foi para implantar o seu reino, e não um reino visível que vinha com poderes humanos, mas um reino que viria para transformar o coração e a vida, a existência das pessoas, de modo que elas, transformadas, transformariam a sociedade, o mundo. Deus desde sempre quis viver junto dos homens, mas os homens desde o princípio preferiram viver longe de Deus. E quanto mais Deus se aproximava do povo, mais o povo se afastava de Deus, porque o povo preferiu viver nas trevas e não quis vir para a luz, para que as suas obras não fossem manifestas. As pessoas, de modo geral, preferiram andar para longe de Deus. Mas Deus, porque é riquíssimo em misericórdia e cheio de amor por cada um de todas as pessoas da terra, insistiu mais uma vez e de forma plena e decisiva enviou seu Filho, para que de uma vez por todas as pessoas tivessem a oportunidade
de em arrependendo-se dos seus caminhos, se voltarem para Deus, a fim de alcançarem misericórdia, porque é tempo de misericórdia, dizia o Senhor com essas palavras. Tempo de alcançar o favor de Deus. É maravilhoso ver Jesus como Ele vem e o que Ele faz. Quando Ele diz que estava trazendo uma boa notícia, que estava anunciando o Evangelho, como diz na versão da maioria de vocês, o evangelista diz que ele anunciava as boas novas de Deus, dizendo que um tempo que estava prometido havia chegado. Que tempo era esse? Tempo em que as pessoas não serviriam a Deus apenas pela exterioridade, onde em cada momento e circunstância da vida elas se desgarrariam novamente e se afastariam de Deus, onde elas buscariam a Deus apenas, no passado era assim, elas buscavam a Deus com as suas forças, tentavam servir a Deus com as suas forças, e a conclusão e a verdade que estava patente é: em nenhum momento as pessoas conseguiam fazer o que era certo, em nenhum momento as pessoas conseguiam de fato encontrar-se com Deus, sem que Deus se encontrasse com elas primeiro. Então vem Jesus e começa a falar a respeito do seu Evangelho. A minha versão está bem clara, e talvez alguém aqui não saiba o que significa Evangelho. Evangelho significa boas notícias. E que boas notícias são essas? Boas notícias de que Deus quer fazer o bem para o seu povo. Deus tem interesse em fazer o bem às pessoas. Deus, podendo não fazer, Ele preferiu fazer com que todas as pessoas alcançassem a sua bondade e a sua misericórdia. Evangelho quer dizer boa notícia. E Jesus estava dizendo para eles: eu trago uma boa notícia para vocês. Acontece, meus irmãos, que essa boa notícia precisa ser compreendida, porque alguns nos nossos dias têm erroneamente compreendido que as boas notícias do Evangelho se resumem a questões relacionadas a aflições desse presente tempo, onde as pessoas ficam imunes ou protegidas de certos problemas da vida. Nós temos infelizmente ouvido que muitas pessoas estão sendo ensinadas, estamos vendo muitas pessoas ensinando que as boas notícias do reino de Deus se limita às coisas deste mundo. E nós vemos que aquilo que Jesus veio fazer extrapola e excede qualquer coisa que está apenas presa às questões deste mundo. Existem questões mais complexas do que uma necessidade física. Existem questões mais complexas do que a fome humana. Existem questões mais complexas do que a enfermidade no corpo de uma pessoa. Existem questões mais complexas e piores do que qualquer coisa que você pensar que uma pessoa humanamente pode sofrer. São as questões espirituais. Então nós precisamos começar a compreender qual é essa boa notícia e quais são essas coisas que Cristo está dizendo que seriam oferecidas às pessoas. Eu vejo nas ações de Jesus isso sendo claro, mas o nosso querido apóstolo Paulo sistematiza isso de muitas formas em muitas de suas cartas e nos seus escritos. Uma primeira bênção que está prometida quando ouvimos falar das boas notícias de Deus, é justamente o perdão de Deus para cada uma das pessoas que se arrependerem dos seus pecados. A promessa de Deus de uma boa notícia é que qualquer um de nós que somos hoje encontrados como pecadores, porque essa é a nossa condição, todos nós somos pecadores, mas qualquer um de nós que somos pecadores, nós temos agora a oportunidade de sermos perdoados por Deus em Cristo Jesus. Em Efésios capítulo 4, lá no versículo 32, da segunda parte, Paulo diz: assim como Deus perdoou vocês em Cristo, falando para aqueles irmãos. Vocês que estão aqui, alguns de vocês, já sentiram no coração, já se apropriaram, já creem que foram perdoados por Deus. Mas eu sei que outros não têm ainda ciência de que o fato de você ser um pecador e ter se afastado de Deus não fez com que o próprio Deus se afastasse de vocês. Porque se embora por conta do seu pecado você foi para longe de Deus, Deus, por causa do seu amor, se aproximou de cada um de vocês e trouxe através de Jesus Cristo o perdão para todo e qualquer pecado. Deus perdoa todo e qualquer pecado. Eu vou falar um aqui que talvez alguns duvidem que Deus é capaz de perdoar.
Deus perdoa aqueles que torcem para o Corinthians, por exemplo. Ele é cheio de graça, aleluia. Mas Ele perdoa os que torcem para o Palmeiras também. Ele perdoa os que torcem para o São Paulo também. Ele perdoa os que torcem para o Santos também. Ele perdoa os que não torcem para ninguém também. Ele veio para perdoar a todos os pecadores. Os corintianos são pecadores, porque são seres humanos e porque são corintianos. Os demais são pecadores, porque são seres humanos. E todos pecamos, mas graças a Deus que nos perdoa a todos. E não há pecado que o Senhor não perdoe. Se você hoje se voltar para Deus, seja qual for o seu pecado, o Senhor vai te perdoar. O Senhor vai te perdoar em Cristo Jesus. É prazer de Deus perdoar a todos aqueles que pecam contra Ele. Deus não tem prazer na sua própria ira. Ele não fica animado por irar-se. Deus está desejoso de usar da sua bondade para com todos. Então, independente de quem você é, independente do que você fez, volte-se para Deus, porque Ele está disposto a te perdoar. Isso é maravilhoso. Eu sei que nós, quando pensamos em nós, pensamos com muita compaixão, e pensamos com pouca compaixão de outros. Eu fiz uma brincadeira aqui com os corintianos, e tem gente que faz isso, não na brincadeira, com vários outros grupos de pessoas. Assim era no tempo de Jesus. As pessoas eram julgadas pelo que faziam, e alguns males sociais, ou que para aquela sociedade eram piores, eram tratados por aquelas pessoas, obviamente, com esse grau de compreensão de que aquilo era pior. Então, por exemplo, num dado momento, uma mulher pega em adultério, porque a lei de Israel dizia que pessoas pegas em adultério deveriam morrer apedrejadas. Uma mulher pega em adultério é arrastada diante de Jesus, para que Jesus desse o veredito de que ela deveria ser apedrejada. Mas além de Jesus livrá-la da morte naquele instante, Ele diz para ela: vá e não peques mais. Ali está incluso um perdão para a vida dela, para que ela tivesse condições de não mais pecar. E quantos outros Jesus perdoou enquanto andou entre nós? E tantos Ele perdoou que era ridículo que Ele perdoasse aquilo aos olhos dos religiosos. Tão ridículo que certa feita, enquanto Jesus perdoava pecados, alguém olhou para Ele e disse assim: como é que você faz isso se quem pode perdoar pecado é só Deus? Mas eles não sabiam que quem estava diante deles era o próprio Deus encarnado. Eles não sabiam. Por isso Jesus pode perdoar pecados. E eu quero dizer, eu não sei o que você faz. Graças a Deus eu não sei. O Senhor sabe, mas Ele está disposto a simplesmente perdoar o seu pecado hoje. Mais uma boa notícia que vem quando Jesus traz o Evangelho é a respeito da reconciliação. O fato, irmãos, de pecarmos contra Deus faz com que cada um de nós, pecadores, nos afastemos de Deus. E porque amamos o mundo, por exemplo, isso nos torna inimigos de Deus, porque a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Quem vive deliberadamente no pecado está se fazendo contrário ao próprio Deus. Mas Deus fez algo maravilhoso que o apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 5, verso 19, anuncia assim: Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. Enquanto o mundo faz questão de fugir de Deus, Deus está correndo para a humanidade. E Deus, através de Cristo Jesus, toma cada um de nós e junta de novo consigo e nos reconcilia, para que não haja nenhum tipo de inimizade entre nós e o Senhor, o nosso Deus. Pelo contrário, agora nós somos encontrados como amigos de Deus. E por que eu falo amigos? Porque quando Jesus estava conversando com os seus discípulos, Ele diz: eu não estou tratando vocês como servos, porque um servo não sabe o que faz o seu Senhor. Agora vocês são amigos, e nós que temos sabido e conhecido qual a vontade de Deus, isso prova que agora nós temos sido encontrados como amigos de Deus. Não somos inimigos, somos amigos de Deus. Isso é maravilhoso. Ter amigos bons é muito maravilhoso.
Você ter pessoas que te valem, pessoas que te amparam, pessoas que estendem a mão, dão um ombro para você, te dão um sustento. É maravilhoso ter amigos, mas quão maravilhoso, ou quão mais maravilhoso é termos o próprio Deus como nosso amigo. E isso só é possível porque Jesus fez essa mediação para que nós fôssemos reconciliados. Eu sei que muitas pessoas estão afastadas, e talvez seja o caso de alguns de vocês aqui, que estão afastados de Deus, porque pensam que não devem ou não podem voltar para Deus. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, que você não só pode, como você deve, porque Cristo Jesus foi enviado justamente para que você se voltasse, para que você fosse reconciliado. Ele mesmo disse: eu vim para buscar e salvar aquele que estava perdido. Isso é maravilhoso. Alguns estão pensando: pastor, mas aqui parece que a maioria que está aqui já é crente, eu acho. Eu não sei. João Batista pregou para aqueles que pareciam ser crentes. Jesus começa anunciando essa mensagem para aqueles que pareciam ser crentes. Então pode ser que o coração de algum de vocês não estava como deveria, mas hoje haverá o que eu chamo aqui da terceira bênção dessa boa notícia, que é a salvação. Ele nos traz perdão, Ele nos traz reconciliação, Ele nos traz salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, é presente de Deus, é algo gratuito. Outro dia, conversando com alguém, esse alguém começou a falar comigo que achava injusto quando eu disse que certas pessoas poderiam ser salvas. E ela disse: é injusto, porque essas pessoas não fazem o que eu faço, elas não são dedicadas a Deus como eu sou dedicado a Deus, então é injusto que elas sejam salvas. Eu tenho feito por onde? Essa pessoa não tem feito por onde? Pois eu disse algo a essa pessoa que eu digo a todos vocês: nenhum de nós, e se isso te parecer ofensivo, eu nem vou te pedir desculpa, nenhum de nós aqui neste lugar merece ser salvo. Todos nós aqui merecíamos toda a condenação possível, porque voluntariamente nós nos afastamos de Deus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, não por causa do nosso mérito, não por causa de algo que tenhamos feito, mas só porque nos amou, nós agora temos a oportunidade de sermos alcançados para a salvação. E se você se voltar com humildade para Deus, Deus vai te salvar. Se você se voltar com arrogância para Deus, não se esqueça que no dia do juízo, todo outeiro será aplanado, todo monte alto será rebaixado, para que todo vale também seja exaltado. Aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Então, humilhai-vos, portanto, diante da potente mão do Senhor, porque Ele, ao seu tempo, vos exaltará. Coloque-se diante de Deus com humildade, reconhecendo a necessidade que há em você, para que de fato você tenha condição de alcançar essa graça de Deus. Pois bem, nós somos perdoados, reconciliados, salvos, e como se não bastasse, ganhamos com isso a vida eterna. É isso que o Evangelho nos proporciona, essa a boa notícia de Deus. O próprio Senhor Jesus em todo o tempo demonstrava que isso aconteceria. E no Evangelho de João, hoje aliás foi uma parte da nossa aula na classe de interpretação, João capítulo 3, versículo 16, que diz aquilo clássico, que eu gostaria que todos nós aqui em uníssono repetíssemos esse versículo, porque eu tenho certeza que você sabe de cor. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Vamos juntos? Deus amou o mundo, que deu para que todo não pereça, mas tenha, aleluia, a vida eterna é uma bênção que Deus nos dá, como se não bastasse nos afastar da desgraça, da punição, nos dá a benesse de vivermos para sempre com Ele, e desfrutarmos eternamente da própria pessoa dEle. E ainda que a morte alcance o corpo de alguns, porque assim está dado por um período de tempo até que Jesus volte, ainda que a morte alcance o corpo de alguns, mesmo aquele que morre estando em Cristo viverá, porque não há nenhum que está em Cristo que morrerá para sempre, porque este recebeu a vida eterna. Aleluia! Agora, por que isso é uma boa notícia?
Por que falar disso é uma boa notícia? Tá bom, pastor, isso é uma coisa boa, mas por que é uma boa notícia para mim? A boa notícia é justamente porque nós não merecíamos. A boa notícia é justamente porque todas as pessoas são naturalmente pecadoras. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Cada uma das pessoas da terra. Você talvez se acha certinho porque você está se comparando com a pessoa errada. Se você consegue se achar certinho é porque você está se comparando com a pessoa errada. Normalmente as pessoas acham que são puras, que são certinhas, porque elas se comparam com outras pessoas que são as margens da sociedade consideradas como piores. Perto do Fernandinho Beiramar eu sou um santo, mas e perto de Jesus, você é o quê? Pois acontece que no dia do juízo, Deus não vai comparar o Fábio e o Fernandinho Beiramar. No dia do juízo, Ele vai me comparar com Jesus. E se eu não tiver posto a minha fé em Jesus, a minha balança de bondade vai estar furada, porque não serve para nada o que eu acho de mim mesmo. Todos nós somos pecadores. Então é uma grande notícia que Deus queira perdoar o meu pecado. É uma boa notícia, porque o pecado afasta as pessoas de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2: as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Por isso Ele não os ouvirá, mas Ele decidiu nos ouvir, e não apenas nos ouvir, mas nos perdoar. É uma boa notícia saber dessas coisas, porque o nosso pecado nos afastaria de Deus. Mas enquanto o nosso pecado nos afasta de Deus, o amor de Deus o aproxima de nós. É uma boa notícia porque o pecado torna as pessoas inimigas de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 7, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-la. Mas não é mais problema para nós o fato de sermos inimigos, porque fomos reconciliados. Por que uma boa notícia? Porque Deus não brinca com os seus inimigos. Deus não brinca com os seus inimigos. Um dia eu estava conversando com um amigo que é do exército, e ele disse que subindo nas incursões, numa das incursões, que ele foi colocado para subir um dos morros do Rio de Janeiro. Eu falei, mas como você faz? Como que você sabe se uma pessoa é um civil, uma pessoa, um traficante, um bandido? De repente você não vê a arma na mão dele. E a tensão que você fica ali, ele falou assim, a tensão é terrível. Eu falei, mas e aí, como que você não... o que você faz para você não errar? Porque se você matar um inocente, ele falou, a gente corre esse risco o tempo todo. Porque a gente não sabe. Qualquer hora alguém pode ser usado ali para fazer alguma coisa contra nós. E nós ficamos nessa tensão, e até que se prova o contrário, nesse caso todo mundo é inimigo. Você vê, é o contrário do que a justiça determina. Mas é de se entender, porque a justiça determina que até que se prove ao contrário, todo mundo é inocente. Mas para ele que está ali arriscando a própria vida, até que se prove ao contrário, todo mundo é inimigo. Ele está prestando atenção em todo mundo, porque todo mundo e qualquer um pode atacar. E aí eu penso assim, qualquer um que mora num morro daquele, de uma das pessoas que não tem nada a ver com tráfico, só tem pouca condição de viver e está lá vivendo, elas ficam nesse medo, por exemplo, de um dia, sem querer, ou numa batalha daquelas, uma pessoa do exército que está ali para protegê-la acaba se tornando sua inimiga, porque eles estão com arma e algumas pessoas não estão com arma. E eu fico pensando nessas pessoas ali, olhando para esses que deveriam salvá-lo, encontrados como se fossem seus inimigos, e que terror que fica no coração dessas pessoas. Porque de fato eles estão lá para ajudar aquele povo, mas porque eles estão numa zona de conflito, eles podem se tornar inimigos. E se é perigoso ficar diante de alguém com uma arma, Jesus disse, não temam aqueles que podem fazer mal para o seu corpo, tema antes aquele que pode lançar a tua alma no inferno. Imagina aqueles que são encontrados como inimigos de Deus. Irmãos, nós sabemos que o nosso Deus é cheio de amor, que Ele é cheio de bondade, Ele é cheio de misericórdia, mas como estava conversando com a irmã Ivana outro dia, Deus também é um Deus justo, e está predito que aqueles que andam no caminho do mal, haverão de sofrer as penas devidas. Aquele lugar que estava reservado inicialmente para o diabo e seus anjos, também será preenchido por aqueles que vivem de acordo com o diabo e seus anjos.
E que grande punição será essa, uma existência sem a misericórdia de Deus, sem a presença de Deus. Viver como inimigo de Deus é a pior desgraça que alguém pode ter. Agora, mesmo aqueles que são encontrados como inimigos de Deus, porque andam afastados de Deus, ainda têm a possibilidade de alcançar misericórdia. Mas depois de ter morrido, o que essas pessoas farão? Elas não têm mais o que fazer, não têm para onde correr. Infelizmente, os nossos irmãos católicos estão errados em pensar que quem morre vai para um lugar e naquele lugar elas ainda podem receber uma segunda chance. Que pessoas podem fazer orações, missas e rezas para que essas pessoas que estão nesse lugar, chamado por exemplo purgatório, tenham a possibilidade de ser purgada, retirada dos seus males e dali ter uma oportunidade de ir para o céu. Depois de morto, não tem oportunidade, irmãos. Diz a carta aos Hebreus que depois da morte, porque o homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso é juízo, é julgamento. Não há outra oportunidade. E horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Que Deus tenha misericórdia de cada um dos pecadores deste mundo. Porque a pior desgraça que essas pessoas estão fazendo não é apenas se manter no pecado, mas não se voltarem para Deus para alcançar misericórdia. Porque é tempo de alcançar misericórdia, e o tempo é agora, o tempo não é depois. Acontece que as pessoas estão ocupadas demais com a sua vida e os seus prazeres. Elas não estão interessadas em se voltar para Deus. Elas não querem se voltar para Deus, elas ficam enfadadas. Quando a questão é se voltar para Deus, elas preferem ficar na sua vida de pecado. E quando ouvem algo como o que eu estou dizendo, logo elas pensam em alguém, mas elas não olham para si mesmas, para perceber em si mesmas causas e motivos que lhes levarão, justamente porque são inimigos de Deus, a um juízo. Mas graças a Deus que não brinca com os seus inimigos, graças a Deus que agora que nós fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo, nós temos paz com Deus, e não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se você foi alcançado pela graça de Deus, viva em paz a sua vida, porque o Senhor não é seu inimigo, o Senhor é seu amigo. Pois bem, quais são as exigências que nós percebemos aqui no Evangelho de Marcos, para as pessoas que querem receber essa graça, esse presente de Deus, isso que foi anunciado como Evangelho, as boas notícias? Quais são as exigências de Jesus? Não é frequentar a igreja. E aqui é o que o meu coração mais dói. Porque culto após culto, nós vemos pessoas entrando nas igrejas, entram aqui, entram em outras igrejas, e elas pensam que pelo fato de elas irem às igrejas, elas estão satisfazendo Deus. Elas estão entrando num acordo com Deus. É tipo assim: Senhor, o Senhor viu que eu fui na tua casa, então a gente está de boa um com o outro, certo? Outras pessoas acham que ficam em paz com Deus, porque quando passa um momento como nós temos aqui, de ofertas e dízimos, elas sacam do seu dinheiro e dão o seu dinheiro. Então é como se elas dissessem: Deus, o Senhor sabe que eu estou fazendo a minha parte, né? Quais são as exigências para que nós alcancemos essa graça do perdão, da reconciliação, da salvação, da vida eterna, de passar a ser amigo de Deus? Quais são as exigências que Jesus disse? Ele disse: arrependa-se. Arrependa-se. E o que é arrependimento? Arrependimento começa com uma lamentação por aquilo que já foi feito de errado, mas em seguida com o abandono daquilo que está sendo feito errado. Arrependimento passa primeiro por um reconhecimento de algo que está sendo feito errado, mas depois passa pelo abandono daquilo que está sendo feito errado. Ninguém que diz eu me arrependi está desejoso de voltar a fazer as coisas que disse que se arrependeu. É por isso que aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia que não minta mais, aquele que fazia algo errado que não faça mais. Não há arrependimento verdadeiro e genuíno que não leve a pessoa a mudar o seu caminho. Arrependimento produz conversão. Arrependimento produz mudança de rota.
E o que nós vemos, infelizmente, e eu gostaria muito que você avaliasse o seu coração, o que nós vemos muito são pessoas que são fãs de Jesus. Eu ouvi isso essa semana, um homem disse: eu sou fã de Jesus, eu sou fã. Deus não quer fãs, Jesus não quer fã, Ele quer discípulos. Fã dá like e curtida na postagem, fã faz isso. Então Jesus diz uma frase bonita, tem um versículo legal na Bíblia, então você dá um like para Deus, porque você gostou disso que Deus disse. Deus não está interessado no seu like, Ele não está em busca da sua curtida, nem do seu coraçãozinho do Instagram, Ele não está interessado nisso, está interessado em que você abandone os seus pecados. Sabe por quê, irmãos? Porque a pior coisa que você pode fazer é continuar nos seus pecados. Porque viver no pecado é justamente o que vai te impedir de se aproximar de Deus, te impedir de desfrutar aquilo que Deus tem preparado para você. Sabe o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que te impede de viver plenamente, ou faz com que outro seja impedido de viver plenamente. Pecado é tudo aquilo que te impede de usufruir do bem de Deus, ou impede outro de viver o bem de Deus. Pense em qualquer pecado e veja que todo pecado vai para isso: ou te impede do bem de Deus, ou impede outra pessoa. Todo pecado é isso. Em resumo, o pecado é a nossa burrice. Porque pecar é justamente não querer o que Deus tem de bom. Em toda área que eu peco, eu estou dizendo para Deus: eu acho que o meu jeito de fazer isso é melhor. E eu estou sempre errado, porque Deus tem coisas sempre melhores. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, a nossa não. A nossa muitas vezes é boa, mas ela não é perfeita. Pode até ser agradável, mas não é perfeita. O nosso pecado nos afasta de experimentarmos aquilo que é o melhor de Deus. Então, se você quer experimentar o reino de Deus na sua vida, se você quer que as coisas que foram ditas como sendo boas notícias, agora passíveis de todos experimentarem, que isso chegue na sua vida, você precisa se arrepender dos seus pecados. Eu tenho mais algo para falar, porque são duas as exigências. Mas antes de eu passar para isso, eu gostaria de parar e fazer uma oração com vocês, para que você se coloque diante de Deus com sinceridade, e coloque o seu coração diante de Deus e diga: Senhor, tem algo que eu tenho feito, existe algo no meu ser que eu preciso abandonar, existe algo do qual eu preciso me arrepender, eu estou acomodado em alguma coisa que eu não estou deixando de fazer, algo que me impede de experimentar o seu melhor para a minha vida. Me mostra pelo teu Espírito. E eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai falar no teu coração de algo que você precisa se arrepender agora. Vamos fazer uma oração. Nosso Deus, quanto nós nos acomodamos em coisas que sabemos que são erradas. Quantas vezes dizemos que não queremos mais fazer certas coisas, ou que sabemos que tais coisas são erradas, e mesmo assim insistimos em repeti-las, como se nada estivesse acontecendo. Estamos vivendo algo que nos afasta do Senhor, e se isso estiver acontecendo, mostra no coração de cada um desses que estão aqui, em nome de Jesus. Eu não tenho condição nenhuma de convencer alguém do seu pecado, não é esse o meu papel. Essa é a função do Teu Espírito Santo, e nós cantamos aqui invocando o Teu Espírito Santo sobre nós. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, mostra no coração de cada um aquilo que estão fazendo que desagrada ao Pai. Mostra, revela e incomoda, para que isso não mais seja uma realidade. Nós não somos chamados para viver em pecado, não fomos libertos para isso. Mas quantas vezes somos rebeldes, contumazes, como os do Antigo Testamento, de dura cerviz. Não permita que fiquemos assim, em nome de Jesus. Traze-nos agora para a Tua presença, pelo Teu Espírito, ó Deus. Traze-nos diante do Senhor agora, que contemplemos a santidade do Teu Filho Jesus, e comparando-nos com Ele, que nós olhemos para dentro de nós, e vejamos como estamos errando contra o Senhor.
Aonde estivermos em falta, que o Teu Espírito nos leve agora ao arrependimento, e aquele que percebeu e já está confessando o seu pecado, que o Senhor lhe perdoe, e que a paz do Senhor invada este coração, que ele seja tomado de toda a paz em nome de Jesus. Quando nós nos arrependemos, irmãos, dos nossos pecados, o Senhor perdoa os nossos pecados, porque aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. O problema é que alguns olham para si, não reconhecem ou não pretendem abandonar. Deixa eu dizer algo para vocês, da minha parte. Já teve situação que eu fiquei mentindo para mim mesmo e andando de um lado para o outro, para que eu não precisasse encarar o meu pecado. E eu andava de um lado para o outro e fugia de tudo o que pudesse denunciar que eu estava em pecado. E isso é terrível. Davi fez isso também. E eu sei o que ele sentiu. As palavras dele são assim: enquanto eu me calei, os meus ossos se envelheceram dentro de mim. Quando você não expõe a podridão da sua alma, quando você não confessa isso a Deus, isso te corrói por dentro, isso te apodrece por dentro, e se você permitir que isso continue dentro do seu ser, isso vai matar o seu ser. Pelo amor de Deus, se arrependa, confesse ao Senhor, Ele vai perdoar você, Ele vai salvar você. Se arrependa em nome de Jesus. Não se mantenha no pecado, não fique. O pecado é bom. Se o pecado não fosse bom, nós não cometeríamos. Se as coisas que nós chamamos de pecado não fossem agradáveis, nós não as faríamos. Elas são boas. Nós sejamos honestos, elas são boas e nós sabemos que elas nos afastam do que é melhor. Porque o melhor não está no pecado, o melhor está em Deus. O pecado nos traz a falsa sensação de satisfação plena, mas é uma alegria que passa, porque se você é um crente já, e você peca, e não se arrepende, o Espírito Santo de Deus fica cutucando o seu coração, mexendo dentro de você, e você sabe que você está em falta com Deus. Se você não se entregou para o Senhor ainda, se até agora você não se entregou para o Senhor, cada vez que você faz algo que você sabe que é errado, a sua consciência te avisa lá dentro que tem algo que não está certo, mas você não sabe o que é. E eu quero te dizer, isso é o Espírito Santo de Deus, agindo com a graça de Deus, para que você já saiba que está errado, até que você alcance misericórdia em Cristo Jesus. Na nossa denominação nós chamamos isso de graça preveniente. É uma graça que nos alcança antes, para que nós possamos nos voltar para Deus e pedir misericórdia. Se o seu coração tem estado incomodado, você sabe que está errado, talvez você até diga: pastor, mas é difícil demais deixar isso. Eu sei, meus irmãos, eu sou fraco como cada um de vocês, eu não sou especial, eu não recebi nenhum dom para ser mais forte que vocês, eu sofro as mesmas coisas, mas Jesus venceu o mundo, e Ele passou por todas as coisas que nós passamos, Ele nos deu o seu Espírito Santo, e nós não precisamos mais viver como escravos do pecado. Então arrependa-se do seu pecado, confesse-o para Deus, para que você alcance misericórdia. Não permaneça nele, em nome de Jesus. Abandona hoje, não deixa para amanhã, não arruma desculpa. Hoje, abandona hoje. Se hoje atentamente ouvirdes a voz do Senhor, o teu Deus, é hoje, é hoje. Eu já contei diversas vezes isso, eu não me canso de contar. Essa palavra hoje tem um significado muito especial para mim. Primeira vez que eu fui num culto, pastor Mauri, da Nazareno do Zanaga, pregou, e eu não tenho ideia do que ele pregou, mas no fim da pregação dele, ele disse só assim: hoje é o dia de ser salvo, hoje é o dia de ser salvo, e meu coração soube que eu não podia deixar aquilo para amanhã, e Deus mexeu e apertou meu coração, e moeu, entrou uma espada no meu ser, e eu me entreguei para Jesus. E quem sabe você também não está ouvindo isso hoje, não amanhã, não em outra ocasião, não depois de certas coisas, mas hoje.
Porque hoje, este é o dia que o Senhor fez, mas é dia para se alegrar, é dia para salvação, não é dia para perdição. Não é dia para que você seja condenado. Esse é o dia que o Senhor fez, Ele preparou. E eu quero dizer algo maravilhoso: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia, aleluia. Isso é maravilhoso. Quando você olha para dentro de você e você sabe quem você é, e você olha para Deus e vê que Ele está disposto a te perdoar, isso é maravilhoso. Só não consegue reconhecer a grandeza disso quem nunca olhou para dentro de si, quem ainda continua olhando para si, vendo em si algo que é mentiroso, que é falso, que é produzido para que os outros vejam. Eu preguei isso ontem. Não importa como os outros nos veem, importa como Deus nos vê. Não adianta você produzir uma casca, uma máscara. Não adianta, porque as pessoas te compram pela sua imagem, mas Deus conhece o seu coração. Então, em nome de Jesus, arrependa-se do seu pecado, confesse-o para alcançar misericórdia. Segunda exigência para receber essa misericórdia do reino de Deus habitar em você: creia no Evangelho. Olha que coisa simples, 2 exigências: arrependa-se dos seus pecados e creia no Evangelho. Essa mensagem tem me trazido muitas complicações. Essa mensagem tem me trazido diversos problemas. Essa mensagem tem feito com que pessoas não consigam lidar com a sua própria vida espiritual. Mas essa é a única mensagem que pode ser pregada: o justo viverá da fé. Me traz problemas, porque eu sou chamado de o pastor liberal, e a nossa igreja é chamada de a igreja que tem as portas abertas, porque pode vir qualquer um, porque não tem que fazer um monte de coisa para ser salvo. Lá é só acreditar que é salvo, não tem que fazer um monte de coisa. Pois é, nossa igreja tem a porta aberta. Eu queria dizer que são as duas, bem abertas. Não porque aqui somos licenciosos, mas porque aqui qualquer um é bem-vindo, porque Deus perdoa todo e qualquer pecado. Não há pecador que será rejeitado por Deus. Todos vocês são bem-vindos à família de Deus. Deus quer perdoar todos vocês. É maravilhoso saber que eu preciso apenas crer, confiar em Jesus, confiar que tudo que Ele disse é verdadeiro. E aí você fala: como que eu coloco em prática essa fé? 4 atitudes simples. Compreenda-se como um verdadeiro pecador. Olhe para si, veja isso. Acredite que Deus quer te perdoar, e Ele não quer agora te destruir. Ele te ama. Se você se voltar para Ele, é perdão que você vai receber, e não juízo. Confia que o perdão de Deus está disponível para você agora. Confie nisso em nome de Jesus, e maravilhosamente aceite. Abra o seu coração e aceite. É Deus querendo te dar algo. Deus não está cobrando nada. Pastor, o que eu tenho que dar em troca? Coloca a sua vida diante de Deus para que Ele te abençoe, só isso. Arrependa-se e creia, confie, se entregue completamente a Deus. Algumas pessoas não confiam plenamente em Deus, confiam em outras coisas. Mas eu acho muito importante que todos vocês queiram fazer isso. Queiram se colocar diante de Deus e viver diante de Deus. Queiram experimentar a plenitude de todo o bem de Deus. Mas só é possível que isso aconteça se você antes se arrepender e confiar que Ele é suficiente para perdoar os seus pecados, que apenas Ele pode te salvar e mais nada. Eu sei que alguns de vocês têm outras expectativas espirituais, alguns de vocês têm outras ambições espirituais, mas eu quero dizer que Jesus é o único, e Ele não é apenas o único, como Ele também é suficiente. Se você tiver a Ele, você não precisa de mais nada. Então eu quero te oferecer aquilo que vai fazer com que a sua vida seja plena: Jesus. Ontem ou hoje, não sei, a gente conversa tanto com tanta gente que agora não sei quando que eu falo as coisas mais. Conversava com algumas pessoas e falamos justamente isso, que quantas pessoas têm
tanta coisa, mas não tem nada. Foi hoje, Rafa? Foi hoje, né? Muitas pessoas têm muita coisa, mas elas não têm nada, porque lhes falta aquilo que faz tudo ter sentido. Você pode ter dinheiro, talvez você fique pensando assim, que o que falta na sua vida é dinheiro. Talvez você pense que o que falta na sua vida é saúde, é qualquer outra coisa. O que falta na nossa vida é a convicção de que o Senhor nos basta, a graça dele nos basta, porque aí em toda e qualquer situação de aflição, nós não ficaremos desamparados. Mas quando tivermos as coisas, essas coisas ganharão sentido, porque tudo só tem sentido verdadeiro se Cristo estiver em nós. Se Cristo não estiver em nós, você pode ser o mais rico do planeta. Você pode ter toda a saúde, você pode estar rodeado de pessoas. A sua vida não faz sentido. A vida só faz sentido a partir de Jesus Cristo. Então por que hoje você, em nome de Jesus, não se entrega para o Senhor de vez? Porque hoje, em nome de Jesus, você não abre o seu coração e permite que o Senhor, de fato, e de uma vez por todas, habite na sua vida ricamente? Por que hoje você não permite que Deus encha a sua vida com todo o bem dEle e habite em você, para que os seus pensamentos, o seu coração sejam transformados e você consiga experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Por que não hoje? Por que outro dia? Por que não agora se render completamente a Cristo? Por que não hoje abandonar os seus pecados? Por que não hoje? Eu acho que hoje é um dia maravilhoso para fazer isso, e eu quero chamar o coração de cada um de vocês para que vocês o façam. Se algum de vocês ao final do culto quiser conversar comigo a respeito disso, porque fala: pastor, eu quero mesmo andar só com Jesus, me ajuda, o que eu preciso fazer mais, me direciona. No fim do culto você vai me procurar, e eu quero te direcionar e te dirigir em nome de Jesus, para que você viva só para o Senhor. Mas eu gostaria que nós cantássemos um cântico agora. E enquanto cantamos esse cântico, que nós elevássemos o nosso coração ao Senhor, tendo consciência que através da cruz, Cristo Jesus tem nos chamado, nos convidado, nos dado a oportunidade de voltarmos para Deus. Ele na cruz fez com que tudo que diz respeito à boa notícia fosse realidade. Toda a verdade do Evangelho só é verdade no Evangelho, justamente porque Cristo Jesus foi para a cruz. Na cruz, Deus demonstrou o seu amor para conosco. Nisso, dando o seu Filho por nós, enquanto nós ainda éramos pecadores. Será que você pode se colocar de pé?